havia dado. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Quais são essas chaves? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse foi mais um passo no discipulado de Pedro, Mateus 16. Mas ainda temos algo aqui nesse capítulo. Depois dessa revelação tão grandiosa, o que você lê a partir do verso 21? Olha aí com atenção. Pedro mais uma vez vai se manifestar. Imediatamente depois dessa manifestação que refletiu uma revelação tão grandiosa de Deus, ele vai manifestar mais uma vez o que ele é em si mesmo. Ele não foi ainda mudado. Ele ainda é tão natural. Então, a partir do verso 21, Pedro, talvez um pouco mais velho em idade do que o nosso Senhor, ele vai tomar uma atitude de instrutor, como os mais velhos fazem com os mais novos. É dito que ele chamou o Senhor à parte, porque o Senhor começou a falar sobre ir para a cruz, e aí foi a primeira vez. Ser escarnecido, cuspido, entregue aos principais sacerdotes, ser morto. Então, Pedro não gostou dessa ideia, porque se o seu mestre ia para lá, para onde que eles iriam, sendo seus servos? Então, Pedro chamou o Senhor à parte e disse: Mestre, tem compaixão de ti. E aí, de novo, se você ler as palavras por trás dessas, Pedro está dizendo: Senhor, tem compaixão de mim. Se o teu caminho é a cruz, qual é o meu caminho? Se eu sou o teu discípulo. Se tu és o Cristo, o Santo de Deus. Então ele chamou o Senhor à parte e foi dar um conselho mais sábio para o Senhor. Senhor, esse não é o melhor caminho. Tu és um mestre. Como nós precisamos desse mestre? Tu és o Redentor de Israel. Toda a esperança de Israel se baseia em ti. Tu és o nosso libertador. Como o Senhor pode estar agora com a mente tão atrapalhada, falando sobre cruz, morte, açoites? Então, nosso Senhor diz assim a Simão: afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo, é a palavra na língua original, que significa uma pedra para que eu tropece. Uma pedra de tropeço. Por que Simão era uma pedra de tropeço para o Senhor? Por quê? Ele explicou. Porque tua mente não pensa de acordo com a mente de Deus. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Ah, irmãos, é por isso que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 2. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Esse Espírito nos foi dado para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Mas Pedro não podia compreender. A mente de Pedro não estava edificada com a verdade de Deus. Uma mente não transformada. Sim, Pedro já pertencia ao Senhor, mas sua mente não estava transformada. Assim o é conosco. Então, quando Pedro externa esses pensamentos, ele é repreendido assim pelo Senhor. E o texto segue. E nosso Senhor vai falar, como já falamos, a primeira menção explícita sobre a cruz está aí. Logo em seguida, no capítulo 17 de Mateus, vem a segunda. O Senhor já falando imediatamente depois, de novo, claramente, que ele iria para Jerusalém sofrer, morrer, ser açoitado, desprezado, morrer, e ao terceiro dia ressuscitaria. 2 vezes, então. E depois, praticamente na última semana do seu ministério, ele vai falar a última vez, claramente, sobre a cruz. E como nós citamos ontem, Lucas 18, por exemplo, registra este tempo. E lá vai dizer que os discípulos não entendiam nada a respeito dessas coisas. Porque o sentido dessas palavras lhes era encoberto. Ah, irmãos, só o Espírito Santo pode nos revelar o que significa o caminho da cruz. Sem cruz, sem glória. Sem cruz, sem trono. Sem cruz, sem coroa. Sem cruz, sem utilidade. Só o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos. Então, mais um passo se cumpre aqui. Na sequência do texto, vamos dar mais um passo. 5º ou 6º aí, já não sei nem em qual estamos. Nós vamos para Mateus 17.
E agora algo acontece aí. Na sequência, o Senhor toma consigo alguns dos seus discípulos. Sabe por que ele faz isso? Não é porque eles eram os melhores, é porque eles eram os piores. Quando alguém se converte, e você vai ouvir o testemunho dele, e ele diz assim: eu fui o primeiro a me converter na minha família. Você já ouviu isso muitas vezes? Sabe qual é a razão disso? Deus sempre coloca a carne mais dura primeiro na panela.